Terá a paz de Abraão, terá, faz tudo pra poder vencer. Terá, não quer só um Deus não. Terá, faz ídolos pra depois vender. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meus queridos amiguinhos, seguidores fiéis aqui deste canal. Tudo no Manais? Nem sei porque eu pergunto isso, nunca ninguém responde. O vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso quadro de Teologia do Humor. Nesse quadro, eu tento trazer assuntos sérios e profundos de uma forma mais descontraída e divertida, e bem humorada. Pra você que não tem paciência de assistir palestras com mais de 1 hora, mas que adora ficar vendo porcarias na internet. E já que você tá me assistindo, provavelmente você é daqueles que gosta de ver porcaria. Então eu vou tentar acrescentar à sua mente um pouquinho de conhecimento útil, para quando você quiser puxar assunto com aquela pessoa que você não conhece, ou quiser dar aquela lacrada no seu amigo ateu chato pra caramba, ou também dar uma lacrada naquele seu amigo criacionista, negacionista, anti-vacina, que não acredita em nada que a ciência diz. E a nossa introdução maravilhosa do vídeo de hoje, mencionando o personagem bíblico Terá, pai de Abraão, não foi à toa, porque hoje nós vamos falar dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, da criação do mundo. O que esses 2 primeiros capítulos de Gênesis querem dizer? A ciência contemporânea refuta a Bíblia? O livro de Gênesis deve ser levado ao pé da letra pelos criacionistas? Você ficou curioso? Então já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, caso contrário esse vídeo vai ser congelado agora e você vai ficar sem saber o que eu tinha pra falar. Ufa, ainda bem que você deu like, hein? É mentira, pessoal, o vídeo já estava gravado já. Se você não desse like, ia ter do mesmo jeito. Mas obrigado pelo like. Todo mundo pensa que existe uma tensão enorme entre ciência e religião, principalmente quando o assunto é a origem da vida e das espécies. Muitas pessoas religiosas entram em conflitos internos quando começam a estudar ciência e biologia. Como eu ia dizendo, meus queridos alunos, a evolução mostra que nós viemos do macaco. Professora, mas na Bíblia não... Cala a boca! E aí, filho, como foi a escola? Eu não quero falar sobre isso. Mas todo esse problema começa quando as pessoas esquecem que a Bíblia é um livro muito antigo. O processo de ler a Bíblia não é uma simples leitura, mas sim uma experiência transcultural. Ai, que delícia! Para entender muitos textos bíblicos, você vai precisar calçar as sandálias do autor que escreveu o texto. Não entendeu não? Quando eu digo calçar as sandálias do autor, eu quero dizer que você precisa entender as circunstâncias na qual aquele texto foi escrito, a visão de mundo que as pessoas tinham naquela época, além de compreender todo o contexto que rodeava o autor. Traduzir um livro antigo não é simplesmente uma tradução de palavras, mas sim uma tradução de cultura. E é aí que a maioria das pessoas erram quando leem os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. As pessoas leem esse texto tentando adaptar a nossa ciência de hoje e a nossa cultura ocidental de mundo pós-iluminista. Mas isso é um grande erro. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés há mais de 3.000 anos atrás, para uma audiência que não fazia ideia que existia espaço sideral, física quântica, noção de conceito do que é matéria e muito menos sabia que a Terra era redonda. Pensando bem, quando a Terra ser redonda, há controvérsias até hoje. Que a Terra é plana e ponto final, tá? Eletromagnetismo, é assim que as coisas funcionam aqui, tá bom? Você não veio do macaco, a Terra nesse exato momento não tá assim... E a gente não tá indo rumo ao sol, isso é uma fraude. Então quando você for ler o livro de Gênesis, você tem que esquecer todos os conceitos científicos que nós temos hoje e procurar entender o que o autor estava querendo comunicar para a audiência da sua época. E depois sim, traduzir os significados para os dias de hoje. Lembrando que a Bíblia não é um livro científico. O propósito da Bíblia não é que você entenda de forma detalhada o processo de funcionamento do mundo físico e biológico dos seres vivos. Para isso, existe a ciência. A Bíblia tem o propósito de desvendar o universo do comportamento humano e a relação do Criador de todas as coisas com as suas criaturas. O propósito do livro de Gênesis é dizer quem somos, de onde viemos, quem nos criou, por que existimos e qual é a relação que existe entre nós e o nosso Criador. Agora eu quero que você se imagine estando há 3.000 anos atrás, sem a mínima noção de espaço sideral, física newtoniana, quântica e etc. E eu te falo assim, no princípio Deus criou os céus e a
a Terra. O que é a Terra para você? A Terra para você não vai ser um planeta redondo girando no espaço. Não! A Terra é o chão que você pisa. Então, para a audiência da época de Moisés, quando eles ouviram que Deus criou os céus e a terra, eles entendiam que Deus criou essa realidade que eles conseguiam observar. Ou, por exemplo, quando a Bíblia nos diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso não está querendo dizer que antes de Deus criar o universo, existia uma geleia com água escura boiando no nada. Aliás, esse conceito de nada e matéria é muito recente na consciência da humanidade. Ao invés de conceitos de nada e existência, as culturas antigas tinham um senso de propósito. Por exemplo, o celular que você está usando para assistir esse vídeo tem uma série de propósitos: tirar fotos, navegar na internet, ouvir músicas e etc. Esqueci, ele faz ligação também. Então, logo, ele existe. Ele tem uma série de propósitos. Isso se tratando dos conceitos de existência das culturas antigas. Segundo os conceitos dos povos antigos, o fio que nunca existiria. Ninguém acha um propósito pra esse cara, meu Deus do céu. Tem como BBB dar certo, pô. Então, todas as teorias de criação do universo dos povos antigos não têm um conceito de surgimento de matéria, mas sim de surgimento de propósito e ordem. O relato de Gênesis 1 é Deus colocando ordem no caos. Então, quando o texto nos diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, estava retratando para a audiência daquela época um lugar totalmente inabitável, um deserto e ao mesmo tempo um oceano. Para os povos antigos, o deserto e o oceano são lugares extremamente perigosos para a vida humana, lugares de sofrimento, perigo e instabilidade. Aliás, isso é para nós até hoje. Esse versículo não tem o propósito de dizer a composição da matéria primordial que deu origem à criação do universo, mas sim usando uma linguagem poética para dizer que Deus começou a criação da vida utilizando como matéria-prima o caótico, inabitável e sem propósito. Aliás, se você não recebeu sua dose de evangelização de hoje, aqui vai. Meu irmão, Deus quer transformar esse oceano desértico sem propósito da sua vida, meu irmão. Em um jardim de delícias, meu irmão. Voltando à criação, no primeiro dia Deus disse: haja luz. Houve manhã e tarde, assim foi o primeiro dia. E muitos ateus usam esse texto para dizer: e agora, crente ignorante, como pode Deus ter dito haja luz no primeiro dia, se ele só criou o sol no quarto dia? Mas o pior é que tem gente que debate da seguinte forma: milhares de anos a Bíblia diz que a luz é uma unidade independente mais antiga do que o Sol. Isso é ciência. Mas ambos estão errados. Quando o texto nos diz que Deus fez separação de luz e trevas, manhã e tarde, que foi que Deus criou no primeiro dia, hein? O tempo, meus queridos aprendizes, o tempo! Então, por favor, não caia mais nessa de ficar colocando física quântica no livro de Gênesis. Lembre-se sempre, o livro de Gênesis tem mais de 3.000 anos. Ele não foi escrito pelo Átila Yamarino. E no segundo dia, Deus fez o firmamento, que em hebraico antigo é descrito como raquia, traduzindo um domo, uma proteção, um escudo de metal. E é nessa hora que os terraplanistas pira. E a terra é plana. E além disso, o texto nos diz que Deus fez separação entre as águas que estão embaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. Mas não, meus amiguinhos da Terra plana, o texto não está querendo dizer que nós estamos submersos num oceano e envoltos e protegidos por um domo. Mas sim que para os povos antigos, eles acreditavam que havia água acima do firmamento. E por quê? Porque volta e meia as janelas do Raquia se abriam e caía chuva sobre a terra. Então, para a ciência antiga em Mesopotâmia, haviam águas represadas acima do firmamento. Os caras não tinham conceito de evaporação da água e processo cíclico da chuva. Depois disso, Deus faz a porção seca e começa a ordenar. Primeiro dia, o tempo. Segundo dia, ambiente para a vida. Terceiro dia, a porção seca. Quarto dia, os luminares para governarem o tempo que foi criado no primeiro dia. Quinto dia, animais marinhos e aves do céu para habitarem os ambientes que foram criados no segundo dia. E no sexto dia, Deus criou os seres humanos e os animais para habitarem no ambiente que ele criou no terceiro dia. Você está conseguindo entender? É a descrição de um processo de criação de forma ordenada, com ênfase no propósito das coisas. Alguns teólogos evolucionistas, existem teólogos que acreditam na teoria da evolução. Exemplo disso é o renomado teólogo
teólogo C.S. Lewis, o escritor do livro As Crônicas de Nárnia. Herege! Brincadeira, pessoal, mais pra frente vocês vão ver que isso não é problema. Os teólogos evolucionistas dizem que no livro de Gênesis, quando Deus dá ordem para que a Terra produza, está dando margem para falar do processo de evolução. Mas também não é isso que o texto quer dizer. Essa expressão que a Terra produza também é muito utilizada em outros textos antigos contemporâneos ao livro de Gênesis. Mas no sentido de dizer que a Terra é o ambiente onde essas espécies se alimentam e se reproduzem. E não está fazendo menção a um processo biológico evolucionário. No sétimo dia, quando Deus descansa, essa expressão descansar, comparada com outros textos antigos, textos suméricos, babilônicos, é mais do que simplesmente descansar. Para os povos antigos, os deuses descansavam nos templos. E os templos desses deuses eram como se fosse uma espécie de quartéis generais. Lá que os deuses tomavam as principais decisões, segundo as crenças da época. Então o relato bíblico de Gênesis é o relato de Deus construindo o seu próprio templo para sua habitação. E quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, está querendo dizer que Deus habitou no seu templo, que ele tomou posse do seu templo. É aí que a Bíblia conflita com as outras teorias de criação do universo do mundo antigo, e até as dos dias de hoje. Por exemplo, os textos babilônicos sugerem que a origem da vida e o funcionamento do universo tem origem na guerra. No relato babilônico também são 7 dias, e são 7 dias de batalha, com um deus duelando contra o outro, começando pela deusa Tiamat, que é um grande oceano, até que o deus vencedor vira criador de todas as coisas. Ou seja, para os babilônicos, o surgimento e o funcionamento do mundo era baseado na guerra, onde o mais forte sempre vence o mais fraco. Já para os sumérios, os seres humanos foram criados para ser escravos dos deuses. O propósito dos seres humanos era fazer escavações para a retirada de ouros e pedras preciosas para os deuses. Para o povo sumério, a lógica da vida é a lógica da submissão humana em escravidão aos mais poderosos. A eles é nessa lógica que todas as coisas foram criadas. E dialogando com todas essas teorias científicas de criação de mundo do seu tempo, e até de forma parecida, dizendo que o mundo foi criado em 7 dias, a criação do homem vem do barro mais um sopro divino, todas essas alegorias estão presentes nas teorias de criação do mundo antigo. Em contrapartida, o livro de Gênesis vem nos dizer que fomos criados por um Deus soberano e acima de todas as coisas, e que não há Deus rivais batalhando contra ele, pois todas as coisas estão sujeitas às suas ordens, até os oceanos e desertos, e que Deus não nos criou para sermos seus escravos. Ao invés disso, fomos criados para ser a imagem e semelhança dele. Nos fez para sermos seus parceiros e administradores da sua criação. Ou seja, a lógica de criação e funcionamento do universo é a graça, e não a guerra, escravidão ou barganha. A teoria da evolução não quer simplesmente refutar Deus, mas sim é uma forma de como essas últimas gerações enxergam a vida e o funcionamento do universo, sem propósito, sorte do acaso, sem sentido, etc. Não é à toa que é tão difícil para um ateu ponderar que o Deus bíblico criou o universo, mas nem tanto para afirmar que os ETs que criaram o universo. Não sei no que você acredita. Eu acredito no Deus bíblico que nos ama e que a lógica do funcionamento do universo é a graça de Deus. E você, no que você acredita, hein? Agora, como aquelas questões inexoráveis do universo que nós não sabemos a resposta e vamos morrer sem saber. Por exemplo, existem ETs? O Palmeiras tem Mundial? O que será que a Anitta tatuou no Forex? E essas, como muitas outras questões, nós ficaremos sem saber. Assim também esse assunto sobre a criação do universo será tema de debate durante muitos e muitos anos ainda. E aí, gostou? Você sabia dessas coisas? O vídeo de hoje tem como base acadêmica o livro The Last Word of Genesis 1, escrito pelo teólogo e estudioso em textos antigos John Walton. Também tirei como base o podcast Exploring My Strange Bible, do teólogo especialista em hebraico Tim Mackey. Se você, assim como eu, gosta de estudar teologia e quer dar uma afiada no inglês, eu te aconselho a seguir o Tim Mackey no podcast Exploring My Strange Bible e no canal The Bible Project. Lá você vai encontrar uma maneira muito bacana e moderna de se estudar a Bíblia, com animações e uma linguagem muito simples de entender. Agora, se realmente você quer aprender teologia se divertindo, é só se inscrever no nosso canal aqui e ativar o sininho das notificações para vídeos novos todas as semanas. Nós vamos ficando por aqui. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Um beijão. Fui!